Olá, tudo bem? Meu nome é professor Cristiano, eu sou professor da disciplina de História. Nós estamos começando aqui o nosso curso com a nossa primeira aula. O tema da nossa aula de hoje é pré-história, certo? Podemos começar? Então vamos junto viajar nessa história aí. Bom, turma, pré-história é a forma como nós nos referenciamos ao período, né, nas divisões da disciplina de História, né, nas divisões do tempo, dos períodos históricos. Pré-história é o período que vai desde o surgimento dos homens até a invenção da escrita, né, pelas primeiras sociedades organizadas. Essa invenção da escrita teria acontecido por volta do ano de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Então, desde o surgimento do homem até o 4.000 anos antes de Cristo é o período que nós chamamos aí de pré-história, tá? É claro que essa definição é uma definição sobre a pré-história na Europa, tá bom? Na África, na Europa, né? Porque esses primeiros homens, né, teriam surgido ali no continente africano e depois indo migrar para outras regiões, né? E essa evolução, né, esse desenvolvimento nem sempre acontece ao mesmo tempo em todas as localidades, né? Então, a gente está falando aí desse período da pré-história, é isso, né? Desde o surgimento dos primeiros homens até a escrita, né? Como que a gente estuda os povos que viveram aí há tanto tempo atrás, né? São milhões de anos atrás, né? Até 4.000 anos antes de Cristo. A gente estuda através de vestígios, né? De fósseis, né? Tudo que pode nos dar uma informação sobre como era a vida desses povos, né? Então, a história desses povos da pré-história é pesquisada aí por historiadores, né? Com o apoio aí dos arqueólogos, dos paleontólogos, dos geólogos, dos biólogos, né? Então, um grupo de disciplinas aí que tenta estudar e entender como se deu esse processo, né, que nós chamamos de processo de hominização, tá? O que é o processo de hominização? O processo de hominização é o conjunto de transformações que vão acontecer na formação do que nós entendemos hoje como ser humano. Tá? Esse desenvolvimento ele é tanto biológico, tá? Quanto também um desenvolvimento das formas de pensar, né? Das habilidades manuais. Né? Então esse desenvolvimento da postura, né? Postura ereta, tudo isso faz parte dessa transformação e desse processo que nós chamamos de hominização. O estudo desse processo de hominização ele é baseado na teoria evolucionista, né? A teoria do Charles Darwin, desenvolvida pelo Charles Darwin lá no século XIX. Né? Ele era inglês, ele era um estudioso, aí, um biólogo, estudioso da vida no mundo, né? Não só dos homens, mas de todos os animais, da origem da vida no universo. E aí ele cria essa teoria, ele desenvolve essa teoria, que é a teoria evolucionista. Segundo essa teoria, todos os seres vivos passam por um processo de evolução. Né? Eles vão se adaptando melhor ao meio ambiente, e aí esses mais adaptados, essas características são passadas de pai para filho. Né? Então, os seres mais adaptados, mais bem adaptados, na teoria evolucionista, os mais evoluídos, eles levam uma vantagem na disputa, por exemplo, por alimentos, levam uma vantagem na disputa por procriação, né? Então, os mais adaptados vão se mantendo e vão passando essas características para os seus descendentes. Os menos adaptados vão ficando, né? Vão entrando num lento processo de extinção, né? Segundo essa teoria, nós teríamos antepassados em comum aí com os primatas, né? Nós seríamos uma evolução dos primatas, tá? O nosso antepassado mais antigo, segundo a teoria evolucionista do Darwin, é o Australopithecus, né? E aí, em 1974, foi encontrado um fóssil, né, lá na África, na região da Etiópia, ali, um fóssil que teria vivido aproximadamente 3 milhões de anos atrás, que seria aí esse nosso antepassado mais antigo conhecido. Tá? Esse fóssil foi apelidado de Lucy, né? Lucy em razão de uma música de sucesso dos Beatles, né? Que estava tocando nas rádios, era o sucesso daquele momento, Lucy in the Sky with Diamonds, e aí deram o nome de Lucy
para essa Australopiteca era uma fêmea, tá? E o esqueleto que foi encontrado é esse esqueleto que vocês podem ver aqui no cantinho, desculpa, no outro lado, aqui naquela primeira imagem lá, aquele esqueleto foi o esqueleto encontrado, né? E fizeram uma projeção de como seria a aparência desse Australopithecus, né? Dessa linhagem aí dos primatas. E aí o Australopithecus, então, essa aí é a nossa querida Lucy, ela é também antepassado tanto dos homens quanto de algumas espécies de primatas que evoluíram a partir daí, por exemplo, os chimpanzés, né? Então nós temos aí nessa imagem de baixo os 3 esqueletos, né? Aqui, ó, temos o esqueleto dos homens embaixo, à sua direita. Temos o esqueleto do Australopithecus no meio e do outro lado o esqueleto dos chimpanzés. Ok? Vocês têm que entender que a evolução, né, ela é como se fosse uma árvore, né, que vai da onde vão surgindo vários galhos, né? Destes galhos aí, desta ramificação que vem lá do Australopithecus, teria surgido então os primatas, como nós podemos ver aqui, né, logo aqui em cima. Ó. Aqui está os primeiros, os hominídeos, né, que vai dar origem ao ser humano, e da onde ele veio, né, vão seguindo esses troncos aí, tá? O Australopithecus então seria esse antepassado em comum, tanto nos chimpanzés quanto dos homens, né? Isso, aliás, isso é muito comum, as pessoas falam assim, na teoria evolucionista nós viemos do macaco. Não é que nós viemos do macaco, existem os macacos, existem nós, né? Nós somos uma evolução aí que foi acontecendo ao mesmo tempo, tá? Paralela, ok? Essa imagem costuma mostrar aí, né, nessa fila aqui, costuma mostrar algumas etapas desse processo evolutivo. É claro que esse processo evolutivo ele foi acontecendo em diversas etapas. Então, o primeiro, o que está lá atrás na fila, no início da fila, seria o Australopithecus, né? E aí nós temos o Homo habilis, né? Temos o Homo erectus, temos, por fim, lá o Homo sapiens, né? Que é o estágio final aí do desenvolvimento, né? Dessa evolução. O estágio que nós estamos, né? Nós somos Homo sapiens sapiens, né? É um desenvolvimento específico aí, ligado ao saber, né, ao pensamento, né? Sapiens vem do pensar, tá? É claro que não foram exclusivamente essas as evoluções, tiveram outras, né? Naquele outro quadro na lateral lá, nós podemos visualizar isso muito bem. Temos lá várias evoluções que foram surgindo, né? Algumas se adaptaram melhor, algumas foram para frente, outras ficaram, né? E essas espécies aí, esses estágios evolutivos, eles conviveram durante muito tempo, né? Então, enquanto a primeiro estágio evolutivo ali, que seria o Homo habilis, né? Enquanto ele estava vivendo aí lá na região da África, surgiu a evolução do Homo erectus, né? E eles conviveram durante um tempo. É claro que não é que surgiu um, o outro automaticamente entra em extinção. Não, eles vão conviver durante um tempo. Essa é uma etapa que vai acontecendo, né, em milhares de anos aí, né, essas transformações, essa evolução. Então, lá do Australopithecus surgiu o gênero Homo, né, que foi passando por vários estágios evolutivos, cujos principais são esses aí: o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens. Tá? Cada um desenvolveu uma nova habilidade, né? Ou uma nova característica, né? A questão da postura foi melhorando, né? De andar aí sobre 2 pés, né? Bípede, essa postura bípede que é a nossa postura dos humanos, né? Ela foi um processo evolutivo. A capacidade de fabricar instrumentos, né? A capacidade de raciocinar e de pensar, tudo isso foi mudando, tudo isso foi se desenvolvendo. Então, como características dos Homo habilis aí, né, eles teriam vivido entre 2 milhões e 780 mil anos atrás e fabricavam instrumentos simples, né? Instrumentos geralmente de pedra lascada, né, que eles lascavam, batiam a pedra uma na outra assim, lascava a pedra e usava isso como um instrumento cortante, né, uma espécie de antepassado aí das facas, né? E aí cortava os objetos, cortava o que ele precisava, né, inclusive a carne da caça, com essas ferramentas. E ele também desenvolveu uma linguagem bastante simples, bastante rudimentar, tá? E eles ficaram ali restritos à região da África, tá? Esses homens, eles eram caçadores e coletores e eram nômades, né? O que quer dizer ser nômade? Nômade é
é que você não tem um local fixo, você não fica num local só. Você vai migrando, né? Fica um determinado tempo num local, aí caça os animais que tem por ali, né? Coleta os frutos das árvores, tal, do que a natureza está oferecendo. Quando a alimentação fica escassa, né, ou quando surge algum perigo, alguma coisa, eles migram para outra região, né, então vão mudando e habitavam aí as cavernas, né, eles não construíam ainda, eles habitavam espaços que eram encontrados na natureza, tá? Depois nós temos o Homo erectus. O Homo erectus é um desenvolvimento já melhor, né? Ele já a postura dele já é melhor, então, né, ele já é mais ereto a postura dele, e ele começa a andar mais, ele começa a se deslocar mais, e aí esses hominídeos aí, né? O gênero Homo, né, começa a se espalhar, saindo da África e atingindo a Europa, atingindo outras regiões, a Ásia, né, e depois, por fim, a Oceania. Como eles chegam aqui na América, nós vamos falar mais à frente na nossa aula. Eles fabricavam instrumentos cada vez mais complexos, né, e começam a dividir mais, a desenvolver mais habilidades manuais, tá? Viviam em grupos ali de aproximadamente 20, 30 membros, né, e vão melhorando, né, eles vão melhorando a linguagem, né. E é esse estágio evolutivo, o Homo erectus, é que ele descobre o fogo, né? Não descobrir o fogo, é claro que eles percebiam o fogo aí, mas ele descobre a maneira de iniciar o fogo, né? Quando precisasse. Então ele desenvolve aí a domesticação do fogo, né? Ele não depende da natureza, né? Um raio cai numa árvore lá, pega fogo, ele vai lá e acende uma tocha. Não, ele consegue iniciar o fogo. Então foi nesse estágio, é um estágio evolutivo, né? Melhorou muito a vida desses homens porque eles vão cozinhar os alimentos vão durar mais tempo, né? Eles podem espantar animais, perigos ali com o fogo, né? Eles podem se aquecer, e isso permitiu com que eles fossem se distanciando cada vez mais e atingindo regiões, né, onde a temperatura fosse mais baixa, né, como a região da Europa, né, da Ásia, algumas regiões ali faz bastante frio. Então eles acendiam a fogueira ali e conseguiam se esquentar. Por fim, né, temos o Homo sapiens. O Homo sapiens, né, descendente do Homo erectus, aí, ele surgiu entre 200 mil e 100 mil anos atrás e é basicamente o que nós somos, né? Essa estrutura. Claro que os pelos foi se perdendo os pelos do corpo, né? Esses estágios anteriores eles eram bastante peludos, né? Porque a função do pelo é proteger do frio, né? Agora ele já está usando, ele caça os animais, pega lá a pele, faz um casaco, usa o fogo para se esquentar, não tem mais essa necessidade. Então ele vai perdendo pelo, né? São estágios evolutivos aí, e esses homens começam a fabricar equipamentos mais sofisticados, começam a raciocinar, né, a estabelecer estratégias ali, por exemplo, para caçar, né, começa a fazer instrumentos de pedra, de osso, de martim e desenvolve pinturas, né, aquelas pinturas rupestres, né, aquelas pinturas dos povos da pré-história que a gente encontra nas cavernas aí, tá? Então esses homens, o Homo sapiens, que é praticamente o nosso estágio. Nós somos o Homo sapiens sapiens, que é uma evolução do pensamento, do raciocínio, né? Mas é desse mesmo gênero, dessa mesma espécie aí, tá? De forma geral, então, esses grupos todos, eles eram caçadores e coletores, né? Eles caçavam, eles andavam, né? Iam migrando, eles eram nômades em busca de alimentos. E aí acontece esse período aí da pré-história, esse período mais antigo, desse início do surgimento do homem, é chamado de Paleolítico. E aí temos um período posterior ao Paleolítico, que é o Neolítico. O Neolítico é quando surge, quando o homem passa por uma revolução, a chamada Revolução Neolítica. Então, o homem ele começou a ficar mais esperto, ele começou a observar as coisas, ele percebe que de tempos em tempos das árvores, né, caem lá uma semente, cai no solo, passa um tempo, aquilo vai germinando, né? Então esses homens começam a tentar reproduzir isso, e aí começa a praticar a agricultura. E a partir do momento que eles começam a praticar a agricultura, nós temos mudanças aí na forma como essa sociedade se organizava, né? Porque agora eles não precisam ficar andando em busca de alimentos, né? Migrando, né? Sendo nômades em busca de alimentos. Não, eles podem produzir os seus próprios alimentos através da agricultura. Então, mas aí para isso eles têm que se ficar num lugar só, né? Então temos o processo de sedentarização do homem. O homem deixa de ser nômade, começa a se sedentarizar, né? Aí tem alimento para todo mundo, então as pessoas começam a morrer lá na caça, né? Na luta lá para conseguir alimentos.
Então, vai aumentando o número de pessoas desses agrupamentos humanos, né? Porque eles não morrem mais de fome, tem alimento para todo mundo, eles conseguem produzir com a agricultura. E nem todo mundo precisa fazer a mesma ocupação, né? Então surge também o chamado processo de divisão social do trabalho, né? Se lá na época que eles eram caçadores e coletores todo mundo tinha que caçar, porque a vida deles dependia disso e a alimentação deles dependia disso, agora não. Agora tem um grupo lá que cuida da agricultura e produz para todo mundo. Outros podem cuidar de outros afazeres. Então, alguns podem cuidar de construir, né? Então, eles começam a construir moradias, começa a arquitetura aí, né? Começam a construir as primeiras cabanas, as primeiras moradias aí dos homens da pré-história. Eles começam também a ter pessoas responsáveis por outros afazeres, né? Por exemplo, pelo culto aos deuses. Então começam a surgir as primeiras religiões, né? Os primeiros sacerdotes. Começam a surgir as primeiras pessoas que vão se destacando na liderança desses grupos e vão se tornando lideranças ali políticas, né? Que cuidam ali, que definem a administração e como é que vai o funcionamento dessas sociedades. E começam também a definir pessoas que vão ser responsáveis pela proteção, né? Então, primeiro o exército, né? Vamos, entre aspas, aí vamos chamar o surgimento desses primeiros povos. Então, temos uma domesticação da natureza através da agricultura, uma domesticação de animais que agora são utilizados, tá? Como companhia, como para utilizar ali na própria produção agrícola, e também começa a produção, aliás, a domesticação do próprio ser humano, porque agora ele vive em um conjunto maior, cada um tem a sua função, tem regras para se seguir naquela sociedade, então começa a domesticação também do ser humano, tá ok? As explicações, né, de como esses homens teriam chegado na América, né? Como eles teriam vindo para a América, seria através desse mapa, e a gente consegue observar por esse mapa, né? Lá em cima né, onde é a região da junção do encontro entre a América do Norte e a Ásia, né? Vocês estão vendo aqui, ó, aqui em cima, desculpa, aqui em cima, tá? Essas setas vermelhas e pretas aqui, né? Tem umas figuras humanas ali. Ali seria a região onde teria, uma das teorias fala que eles teriam chegado na América por aí, né? Então os homens teriam migrado através do Estreito de Bering. Esse espaço ali é o Estreito de Bering, né, onde o continente americano e o continente asiático estão bem próximos, né? A Terra teria passado por um período de glaciação, né? As temperaturas diminuíram, aquele mar ali congelou, né? Bem no norte ali da Terra, né? Então bem próximo das calotas polares, e aquele mar teria congelado, então permitiu com que as populações migrassem por ali, né? Isso teria acontecido entre 14 mil anos atrás e 11 mil anos atrás. Essas várias levas de população desses homens aí teriam migrado através dali, vindo aqui, chegando aqui na América. Essa é uma teoria. A outra teoria é que eles teriam vindo aqui, né? Tá aqui mais embaixo aqui, ó, umas setinhas, né? Que tá ligando ali, saindo da Oceania, onde hoje é a Oceania, né? Chegando aqui na América do Sul. A segunda teoria então afirma que os homens teriam migrado através de pequenas embarcações, pegando correntes marítimas ali, né? Muita gente morreu, claro, isso demorou muito tempo, mas eles teriam conseguido migrar da região ali dessas ilhas que ficam ali, que formam o que hoje nós chamamos de Oceania, tá? E chegar aqui na América do Sul, tá? Na região mais sul aqui do continente americano. E outra teoria é a teoria de que, assim como aconteceu o desenvolvimento dos homens lá na África, né, naquela região que está em verde ali no mapa, né, seria dali, na região da Etiópia, dali que esses homens foram migrando, tá? Teria acontecido uma coisa semelhante aqui também. Qual delas está certa? Todas, né? Todas podem ter acontecido. Nós temos informações científicas, né, estudos aí, que provam que todas elas têm a possibilidade de estar correta. Uma não exclui a outra, né? Então pode ter acontecido várias levas de população e até mesmo um desenvolvimento aqui. E no Brasil? No Brasil teve pré-história? Teve. No Brasil teve pré-história, tivemos populações vivendo aqui, as regiões, os sítios arqueológicos, né, mais importantes do Brasil aí estão localizados em Minas Gerais, tá? Na região ali de Lagoa Santa, próximo de Belo Horizonte, e também no Piauí, né? Nesses locais teria acontecido, então, as principais... temos mais resquícios aí, né? As principais sítios arqueológicos onde temos importantes informações sobre
esses povos, tá? Lá no Piauí, na região perto de uma cidade chamada Raimundo Nonato, ali tem um sítio arqueológico lá bastante interessante. Mas não é só esses dois lugares, tá? Lá no norte, próximo de Belém, tivemos também a população dos Marajoaras, né? Que nós costumamos chamar esses povos assim. E temos também no litoral a presença dos homens que nós chamamos de homens do Sambaqui, né? Então, nesses sítios arqueológicos nós encontramos coisas desse tipo, pinturas rupestres que esses povos faziam nas cavernas, né, como essas que estão sendo mostradas. Essa cerâmica aí embaixo é a cerâmica marajoara, que é típica lá dos povos pré-históricos que habitaram a região ali do Pará, do norte do Brasil hoje, né? E essa figura simpática aqui em cima é a nossa Lucy, né? É o crânio mais antigo encontrado de um ser humano que teria habitado aqui a América. Ele foi encontrado ali na região de Lagoa Santa, tá? E ela foi batizada como Luzia, tá? Em homenagem a Lucy. E aí, essa imagem aí é uma imagem de como ela seria, como seria a aparência, né, da Luzia, né, desse crânio aí na vida real, tá? E os povos dos sambaquis, que são os mais diferenciados aí desses povos, né? Quem seriam os povos dos sambaquis? Populações que viviam lá no interior, nos planaltos, né, nas planícies brasileiras do interior do Brasil, né, ou na mata fechada, e aí foram se deslocando em busca de alimentos e chegaram no litoral. Quando eles chegaram no litoral, eles perceberam que eles poderiam viver da pesca, né? Então eles vão formando ali uma espécie de montanhas artificiais, como essa que a gente pode ver embaixo aqui no slide aí, né, na imagem. Montanhas artificiais são chamadas de sambaquis, né, que são formadas por restos de crustáceos, né, de peixes, ossadas humanas, porque eles também sepultavam as pessoas que viviam ali e morriam, sepultavam aí no meio. Então formaram-se esses restos de conchas, né, esses montes naturais com objetos, né, e restos da alimentação desses povos, né, formam esses sambaquis, que são importantes sítios arqueológicos para o estudo desses povos hoje. Eles estão localizados no litoral, né? Vocês perceberem aqui nesse mapa do Brasil tem umas manchinhas vermelhas ali no litoral, é onde eles ficavam onde são encontrados aí sambaquis, né? Desse modelo, desse tipo. E o estudo dos sambaquis foi encontrado objetos que eles usavam para fazer as suas atividades, para pescar, né? Foi encontrado também sepulturas, né, como a gente pode ver nessa imagem aí do lado também, sepulturas que esses povos sepultavam seus mortos, então indicando que eles tinham alguma espécie de religião, de crença, né, e de rituais de sepultamento. Então tivemos aí também a presença de vida aqui, né, dos povos pré-históricos, né, que vão dar origem mais tarde aos nativos aqui da América, tá ok? Bom, então vamos encerrar esse primeiro assunto aí da nossa aula, a aula sobre pré-história por aqui. Um abraço e até a próxima aula.